Muitos conhecem a história do Senhor dos Anéis como um conto de hobbits, anéis mágicos e grandes batalhas. Mas, por trás de tudo isso, existe uma história da criação muito mais profunda, que não é copiado de alguma mitologia, e sim algo totalmente novo, criado pelo Tolkien, baseado em sua fé católica. E para poder entender de verdade a Terra-média, a gente precisa voltar no começo de tudo, antes dos elfos, dos homens e até mesmo do tempo. Precisamos falar sobre o Criador e sobre como o mundo foi literalmente cantado para a existência. E essa é a história de Eru Ilúvatar, o deus desse universo e seus ajudantes divinos, e como tudo foi planejado. E aí, meu querido nerd, beleza? Eu sou o Fael e você tá no Mansão Nerd, o canal onde a gente fala de tudo sobre filmes, universos cinematográficos e muito Tolkien. E assim, todo o conteúdo desse vídeo eu tirei principalmente do livro do Silmarillion e das cartas de Tolkien. E caso você não saiba, o Tolkien já escreveu mais de 350 cartas, se eu não me engano, respondendo alguns jornalistas, às vezes até alguns fãs. E tem um livro com todas essas cartas. Eu vou estar deixando esse livro e o Silmarillion aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. O livro das cartas, até onde eu sei, na Amazon só tem a versão em inglês. Eu vou ver se eu acho alguma versão em português para deixar o link aqui. Mas então, sem enrolação, bora pro vídeo. Eru Ilúvatar, o criador de tudo. No início, antes de existir qualquer coisa, havia apenas Eru, também chamado de Ilúvatar. E esses nomes significam algo como o único e o pai de todos. Ele é a fonte de toda a vida e existência, não há ninguém igual ou acima dele. Ele é Deus. Sua natureza é algo muito complexo e ele está fora do tempo e do espaço, ou seja, as regras do universo não se aplicam a ele. E ao mesmo tempo ele pode agir dentro do universo se achar de alguma forma necessário. Mas assim, isso é algo que raramente acontece. Normalmente ele deixa tudo por conta dos seus ajudantes ou do próprio destino, onde cada ato tem a sua consequência. E a sua intervenção mais famosa nesse universo foi trazer o Gandalf de volta à vida lá em Senhor dos Anéis. E o próprio Tolkien explicou de forma bem simples em uma de suas cartas, onde ele disse: Eru é o único, o criador que fez os Ainur e o mundo através da música dos Ainur. E assim, essa citação leva a gente para a parte mais genial de toda a história da criação de Tolkien, que tem lá no Silmarillion. O universo foi criado através de uma grande música. Eru não construiu o mundo com as mãos, ele imaginou uma melodia e convidou seus primeiros filhos, os Ainur, para cantarem juntos. Como é dito em Silmarillion, Ilúvatar propôs um grande tema, para que todos juntos formassem uma grande música. E então o mundo nasceu, primeiro como uma bela sinfonia, cada um dos seres divinos contribuiu com sua parte, criando assim uma harmonia perfeita, até que um deles decidiu desafinar. E, como dito antes, os primeiros seres criados por Eru foram os Ainur. E assim, pense neles como se fossem anjos, ou como alguns espíritos muito fortes. Cada um deles representa uma parte do plano de Deus. Um cuidava dos céus e dos ventos, que era chamado de Manwë, outro das águas e dos mares, que era o Ulmo, e outro da terra e da criação de objetos, Auli. E por aí vai. E tinha o mais poderoso de todos, que era Melkor, que ele tinha um pouco do dom de todos os outros juntos. E assim, uma coisa muito importante para entender é que por mais poderosos que eles fossem, eles não eram deuses. Deus só existia um, eles eram como se fossem alguns anjos mesmo. Eles eram servos de Eru, que era o único deus. E quando a música terminou e o mundo foi criado, Eru deu a eles uma escolha: ficar com ele ou descer ao mundo para prepará-lo para os elfos e os homens. E assim, uma coisa muito da hora que a gente consegue ver aqui é que alguns dos personagens da Terra-média são mais velhos que o próprio mundo deles. Mas enfim, os mais poderosos que aceitaram a missão desceram para o mundo e ficaram conhecidos como os Valar. Eles eram meio que os guardiões e governantes do mundo em nome de Eru. E junto com esses espíritos mais poderosos que são os Valar, vieram outros espíritos que eram um pouco menos fortes, que são chamados de os Maiar. Eles eram como assistentes ou aprendizes dos Valar. Por exemplo, Sauron e Saruman eram Maiar a serviços de Auli, o ferreiro. Radagast era um Maia que servia a Yavanna, a rainha da natureza. E temos também o Gandalf, cujo nome de origem era Olorin, e era um Maia que servia a Manwë, o rei dos Valar. E assim, se você quer saber mais sobre a história do Gandalf, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto só sobre a história dele desde a criação até o fim. Eu vou estar deixando aqui e assiste depois desse vídeo. Os Valar viviam em Valinor,
que é uma terra abençoada no oeste, longe das sombras que começavam a surgir. Para os elfos, eles eram chamados de poderes do oeste. E agora, falando sobre essa sombra que começava a surgir, a gente chega no Melkor ou Morgoth, como você preferir chamar. A história do mal aqui na Terra-média começa com aquele que era o mais poderoso dos Ainur, Melkor. Ele tinha um desejo imenso de criar coisas por conta própria, do zero, algo que só o Eru Ilúvatar podia fazer. E frustrado por não conseguir ter esse poder, ele se encheu de orgulho e de inveja. Essa rebeldia apareceu pela primeira vez na Grande Música, lá no início. Melkor começou a introduzir na melodia temas barulhentos e egoístas, tentando sobrepor a canção dos outros. E assim ele criou meio que uma dissonância, que foi o primeiro ato de maldade do universo. Mas isso não passou despercebido por Eru Ilúvatar, afinal, como nosso deus, ele é onisciente. Só que a reação dele foi surpreendente, ele não destruiu o Melkor. Em vez disso, ele sorriu e criou um novo tema musical, algo que era ainda mais belo e que incorporava a dissonância de Melkor. E isso serviu para o Eru mostrar que nada, nem mesmo o mal, poderia estragar seu plano final. O mal só conseguia distorcer o que já é bom, ele não cria nada novo, e no fim, a escuridão só servirá para fazer a luz brilhar ainda mais forte. E assim, um parênteses rápido aqui, eu que sou extremamente católico, olho para a história da criação da Terra-média e cara, até emociona em ver como Tolkien se inspirou na tradição cristã. É lindo demais. Mas enfim, quando desceu para o mundo, Melkor continuou sua rebelião. Ele destruiu as primeiras fontes de luz, lutou contra os outros Valar e o pior de tudo, corrompeu as criações de Eru, os Balrogs, por exemplo. Eles eram Maiars, da mesma espécie do Gandalf, só que o Melkor seduziu eles para o lado do mal muito tempo atrás. Além deles, acredita-se também que o Melkor criou os Orcs, torturando os primeiros elfos que existiam. E com o tempo, Melkor passou a ser chamado de Morgoth, o inimigo sombrio do mundo. Seu objetivo era diferente do Sauron. O Sauron queria controlar tudo, já o Morgoth queria a destruição pura e simples, algo como um niilismo completo, onde nada sobraria. Ah, e um parênteses rápido aqui, esses são temas muito complexos que daria para fazer um vídeo assim de pelo menos uns 40 minutos. Porém, eu sei que tem bastante gente que não tem a paciência para ver um vídeo tão longo, então eu tento encurtar o máximo possível. Mas se vocês querem algo mais detalhado e com mais informações, comenta aqui embaixo que é o único jeito de eu saber e poder trazer algo mais completo. E com isso a gente chega em uma parte muito importante, que é a subcriação e o livre-arbítrio, que nada mais é que o dom de criar e escolher. E como eu já disse aqui no vídeo, só Eru Ilúvatar poderia criar do nada. Mas então, o que os outros podem fazer? O Tolkien já respondeu nas cartas dele que ele chama isso de subcriação. Significa que os seres criados podem usar o que já existe para criar coisas novas. Um exemplo simples disso são tipo os tijolos. O pedreiro não criou os blocos, mas ele pode construir um castelo incrível com eles. A arte, a música e até mesmo as histórias inventadas, tudo isso é subcriação. Os elfos são os maiores subcriadores do universo do Tolkien, com suas belas cidades, joias e canções. Agora, além dos elfos, quem também pode ser um ótimo subcriador é você, subcriando um comentário aqui nesse vídeo e também se inscrevendo no canal, porque isso me ajuda demais e é o único jeito de eu continuar trazendo mais vídeos do universo de Tolkien aqui pra vocês. Ah, e não se esquece de também ativar o sininho. Agora, junto com a subcriação vem também o livre-arbítrio. As criaturas do universo de Tolkien não são simples marionetes, elas têm a liberdade de fazer suas próprias escolhas, seja para o bem ou para o mal. Eru sabe tudo o que vai acontecer, mas isso não tira a importância da escolha de cada um. O plano de Deus é tão grande que consegue usar até as piores decisões para um bem maior no final. E agora a gente chega em uma parte muito importante da teologia de Tolkien, que é sobre a imortalidade. Eru deu destinos muito diferentes para os elfos e para os homens. Os elfos são imortais, mas sua vida está presa ao mundo. Enquanto o mundo existir, eles vão existir também. Se um elfo morre, seu espírito vai para um lugar de espera e pode eventualmente acabar voltando, mas eles nunca podem deixar o mundo de verdade. Por isso, eles vivem com uma certa tristeza dentro deles, sempre tentando preservar o passado. Os homens, por outro lado, são mortais, e a morte, segundo Tolkien,
é um presente, não um castigo. A morte é a sua libertação do mundo. E para onde eles vão depois? Isso ninguém sabe, é meio que um segredo de Eru. Porém, o Morgoth fez os homens temerem a morte, e assim acabarem buscando a imortalidade. E isso se tornou para eles grande fonte de sofrimento, como no caso dos homens de Númenor. A história do Aragorn e da Arwen mostra isso muito bem. Arwen, como uma meio-elfa, tinha o direito de escolher o seu destino. E ela escolheu se tornar mortal para viver o seu amor com Aragorn. E isso não foi nenhuma tragédia, e sim um ato de amor e coragem pelo Aragorn, ela aceitando esse meio que presente dos homens. E no meio disso tudo a gente tem ninguém mais ninguém menos que o Gandalf. Ele parece ser apenas mais um mago velho misterioso, mas é muito mais. Ele era Olórin, um maia sábio enviado pelos Valar, a pedido de Eru, para ajudar os povos da Terra-média contra o Sauron. Ele era tipo um emissário divino, e para que ele não abusasse de seu poder, ele e os outros magos, como o Saruman e o Radagast, foram enviados com corpos de homens idosos, sentindo dor, medo e até o cansaço. A regra era clara, eles deviam aconselhar e inspirar, não dominar pela força. Porém, o Gandalf foi o único que seguiu a sua missão à risca. O Saruman se corrompeu pelo desejo de poder e Radagast se distraiu com a natureza. Gandalf, no entanto, se sacrificou para salvar seus amigos na Ponte de Moria, e sua volta como Gandalf o Branco foi um ato direto de Eru, algo que é muito raro no universo. O Gandalf não voltou por conta própria. Eru enviou ele de volta, mais poderoso para poder terminar sua missão. Ele, como Gandalf o Branco, se tornou meio que um instrumento direto da vontade divina contra as trevas. E como eu já disse, tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o Gandalf, dá uma conferida lá. Mas enfim, a teologia de Tolkien é, no fundo, uma história da criação, da queda e esperança. Ela começa com um Deus criador que fez o mundo através da música, fala de anjos que ajudaram a moldá-lo e de um deles que se rebelou trazendo o mal. Ela nos ensina sobre a beleza de criar coisas novas e sobre a importância da liberdade e da escolha. Mostra dois destinos diferentes, a imortalidade e a mortalidade, ambos como um presente. E no fim, nos mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, a ajuda pode vir de onde a gente menos espera, como um velho mago enviado para lembrar ao mundo que até a coragem da menor pessoa pode mudar o destino de todos. E é isso que dá profundidade e emoção a este universo que é fantástico. Mas e aí, você curtiu de saber um pouco mais sobre a teologia do universo de Tolkien? O que mais você quer saber sobre esse universo? Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo para vocês. E ó, não se esquece que eu vou estar deixando os livros que eu me baseei para fazer esse vídeo e um curso de inglês aqui caso você queira conseguir ler os livros do Tolkien direto do original, né? Então vou estar deixando tudo aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Então já se inscreve, é isso, valeu e fui!